Gênesis 12. Está aí? Que bom, o meu aqui nem está. Gênesis 12, você sabe de quem ele fala. Fala de um homem como eu e você. Gênesis 12 é uma promessa para uma família como a minha e a sua. Gênesis 12 é a manifestação da vontade eterna de Deus na vida dos homens. Oh, aleluia! Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Fala para o teu irmão ao lado, por favor, profetizando a palavra de Deus, dizendo assim o que Deus diz, porque essa é a palavra de Deus. Diga: seja você uma bênção. Pode ministrar com todo o coração. Não é você que está falando, é Deus que está falando pela sua boca. Então você pode falar com liberdade. Diga: assim diz o Senhor. Pode dizer: assim diz o Senhor. Oh, todo mundo vai profetizar aqui hoje. Assim diz o Senhor: seja você uma bênção. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Foi para isso que nós somos chamados. Essa é a nossa vocação em Deus. É isso que o Espírito Santo move dentro de nós, e o diabo quer roubar. Eu e você somos uma bênção, e o diabo está querendo desfigurar isso. Ele está querendo que o nosso rosto, a nossa vida não seja isso que Deus realmente fez para ser. Eu sou uma bênção, Senhor. Eu sou uma bênção, porque o Senhor me fez assim. Aleluia. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por que a gente fica perdendo tempo em querer amaldiçoar, em querer já lançar juízo, se temos alguém que faz isso por nós? Ele já disse: deixa comigo, deixa que eu faço, filho. Não perde tempo não. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem, eles estarão debaixo do meu juízo. Fica tranquilo. Você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa se preocupar com o que os outros têm que ser com você. Você só precisa se ocupar daquilo que eu fiz para você ser para os outros. Aleluia. Seja você uma bênção. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Será que a gente tem dimensão disso? Dessa graça, desse poder, dessa unção que está sobre nós? Será, meus irmãos, será que nós nos damos conta de que o Deus que habita em nós, o próprio Senhor, o qual nos fez, aquele que nos fez templo do seu Espírito, Ele que habita em nós, Ele que mora aqui, oh Jesus, nos damos conta do quanto Ele pode fazer em favor dos outros através de nós? Fico pensando, estava ali pensando, Deus, eu tenho perguntado ao Senhor, mas talvez o ódio, talvez a falta de perdão me cegava em enxergar o que é que eu poderia fazer para essa pessoa, como eu posso ajudar essa pessoa a ser a pessoa que Deus vê nela, e não aquilo que o diabo quer que eu veja. Porque o que o diabo quer que eu veja é que essa pessoa é um traíra, essa pessoa é um falso, essa pessoa ela é maligna, essa pessoa é desonesta. Toda essa figura é o que o diabo quer que eu veja. Mas na verdade, meus irmãos, tudo isso é alimentado pela falta de perdão, pelo rancor, pelas dores de alma que a gente também tem, pelo descaso, pelos prejuízos que essas pessoas causam a nós. Mas quando vem uma palavra do Senhor a nós, mas quando o Senhor nos lembra quem somos, quando o Senhor nos lembra de uma promessa, a sua promessa sobre a vida dos homens, porque em Abrão Ele deu uma promessa. Em Abrão Ele chama aquilo que não existia à existência, porque não existia Israel, irmão. Israel não existia, Israel foi um povo criado. A gente, quando vê Deus falando de Abraão, a gente já acha que Abraão era judeu. A gente já se lembra de Abraão sendo judeu. Abraão não era judeu. Abraão foi tirado da terra de Ur dos caldeus. Ele era um caldeu,
um adorador de ídolos. Ele vivia no meio de um povo idólatra, de um povo que estava longe de Deus, de um povo que vivia criando imagens e se enriquecia da fabricação de imagens. Não só idolatrava, como ganhava dinheiro com a idolatria, lucrava com a idolatria. Deus vai lá e arranca com mão forte esse homem. Ele fala ao coração, porque se Deus não falar no nosso coração, não pode acontecer nada, amém? Às vezes a gente acha que a gente aceitou Jesus, a gente foi assim a Ele, nunca foi assim. Ele que veio a nós, o tempo todo Ele veio a nós, o tempo todo é a palavra dEle a nós, o tempo todo é o amor dEle a nós, o tempo todo é a revelação dEle a nós. Ai de nós se não fosse isso. Ele veio a nós. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vem a nós, e a bênção de Deus vem a nós, e com mão forte, Ele arranca esse homem, e através deste homem, dessa família, Ele diz: agora eu separo vocês para serem meus. Abraão, eu estou te chamando para ser meu. Em ti, Abraão, eu farei um grande povo, de ti sairá uma grande nação, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. A partir de você eu começo uma nova história, eu restauro, eu revigoro, eu chamo de volta os meus planos criados desde a eternidade. Diga, desde sempre. Diga, este plano de Deus é desde sempre. Meus irmãos, desde sempre, Deus sempre desejou um povo para ser seu, um povo santo, diga, um povo santo. Diga, um povo seu. Isso é ser santo. Ser santo é ser de Deus. É um povo separado. Um povo arrancado com mão forte de um mundo caído, de uma vida pecaminosa, de um mundo que jaz no maligno, cujo príncipe desse século ainda governa por um tempo, até enquanto lhe resta tempo, porque está determinado na eternidade, na vontade perfeita de Deus, o tempo de governo do príncipe desse século. E haverá um dia, irmãos, que isso tudo vai cessar. Haverá um dia em que Ele vai botar fim em tudo isso. Haverá um dia, mas esse dia ainda não chegou, sabe por quê? Porque Ele espera que cada povo, língua e nação possa ser alcançado pela pregação do Evangelho, pela declaração do seu amor, porque Ele prometeu, Ele fará, Ele prometeu, Ele cumprirá. Ele disse que todas as famílias da terra seriam abençoadas, então elas serão. E enquanto um povo na face da terra, uma língua diferente na face da terra, ainda não conhecer o amor de Deus, não houver um adorador naquela tribo, não houver um adorador no meio daquele povo, ele não buscará, ele não encerrará ainda o seu plano, ele não determinará o dia do juízo. Ele assim o fará. Meus irmãos, quando o último povo, ou um representante desse último povo, que não o conhece, vier a conhecê-lo, dobrar os joelhos e confessar: Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Senhor. Quando isso acontecer, então virá o fim. Então virá o fim. E isso, meus irmãos, é a graça de Deus. Isso nós podemos entender como Deus é maravilhoso nos seus propósitos, como Deus é santo nos seus propósitos, como Ele não persegue ninguém, sendo tão justo, tão perfeito e tão santo, como diz lá em Jó. Ele sendo tão grandioso, Deus supremo, com isso não persegue ninguém. Diga: Deus te ama. Fala para a pessoa que está aí, fala: Deus te ama tanto. Diga: Ele quer que você seja salvo. Pode falar, mas Ele já é salvo. Fala de novo. Deus quer que você seja salvo, mas Deus quer que toda a sua família seja salva. Deus quer que todos os povos sejam salvos, porque Ele não é o Deus da terra. Deus realmente não é brasileiro. Deus, Ele não tem preferência, não tem filhos preferidos. Deus, a obra dEle é para que todos sejam salvos, para que todos possam adorá-lo, para que todo povo, língua, raça, etnia na face da terra possa prestar a Deus adoração. Amém, queridos?
E o melhor de tudo isso é que quando ele fala com Abraão, quando ele promete isso a Abraão, ele não fica esperando que Abraão faça alguma coisa. Ele promete e não manda, sabe por quê? Porque a missão é de Deus, não é de Abraão. A missão mesmo era de Deus, e como a missão era dele, ele então promete, ele então se incumbe, ele então se compromete com aquilo que realmente prometeu. A única coisa que ele esperou de Abraão e espera de nós é que nós possamos ouvir a Deus, conhecê-lo e então obedecê-lo em todas as coisas. E assim deixando que por andar com Deus, conhecendo Deus e a sua vontade, obedecendo a Deus e a sua vontade, as bênçãos de Deus sejam confirmadas e liberadas na nossa vida através da nossa obediência, através dos nossos gestos santos, através do nosso viver agradável a Deus. É só isso. Abraão ia andando com Deus e fazendo o que Deus mandava. Toda vez que Abraão não fez o que Deus mandou, ele se deu muito mal. Toda vez que Abraão, por ainda não conhecer bem a Deus, é verdade, porque ele começou andando com Deus e nem conhecia aquele Deus, então ele começa criando uma experiência, desenvolvendo uma experiência com esse Deus, e então vai aprimorando, não é, o seu relacionamento, vai aprofundando o seu conhecer de Deus, e isso cada vez mais vai trazendo a Abraão uma confiança, uma dependência e uma rendição a Deus, que o leva aonde você e eu sabemos. O ponto alto, o ponto máximo da entrega de Abraão, onde é que foi? No Monte Moriá. Quando ele leva ali, quando Deus diz, traz o seu único filho, me dá ele em sacrifício, em holocausto. Esse homem prepara tudo, pega o filho e vai. Quando ele diz, o filho diz, pai, eu estou vendo a lenha, pai, eu estou vendo tudo, mas não estou vendo o cordeiro. Cadê o cordeiro para o sacrifício? E ele chega, eu não sei como você responderia isso, eu não sei como eu responderia isso, se eu estivesse ali, eu no lugar de Abraão, meu filho ali, né, minha filha aqui, e Deus tivesse pedido e eu indo para o Moriá, e aí eu falo assim, tomara que ele não pergunte nada. Eu acho que essa seria assim, Deus, tomara que a gente chegue lá e ele não faça pergunta nenhuma. Aí Isaac olha para Abraão e faz a pergunta que Abraão não queria. Pai, onde está o cordeiro? Uau! Abraão olha para os olhos do seu filho, seu único filho. Milagre de Deus, resposta de uma promessa na vida dele. Olha para os olhos dele e diz, filho, o Senhor proverá para si o cordeiro. Quando nós não temos resposta, nós precisamos realmente entregar para Deus e dizer, eu não tenho, filho, mas Deus tem. Eu não sei, filho, mas Deus sabe. Eu não posso, filho, mas Deus pode. É tremendo essa atitude de Abraão. Mas não parou aí. Não foi isso que imputou-lhe justiça. Não foi isso que determinou que ele se tornasse o pai da fé. É quando ele coloca o filho no altar. Me admira esse filho ter ido para o altar. Como me admira Isaac ter ido para o altar. Sem gemer. Sem reclamar. Que confiança Isaac tinha em Abraão. Que Deus me dê isso em relação aos meus filhos. Que os meus filhos possam confiar em mim como Isaac confiava em Abraão. Filho, sobe no altar. Subo, pai. Deita, pai. Lenha embaixo. Cutelo na mão. Levanta. E a Bíblia não diz que Isaac gritou, a Bíblia não diz que Isaac tentou fugir, a Bíblia não diz nada, é como se você vê um Isaac imóvel, um Isaac entregue, totalmente confiante naquilo que seu pai faria.
como Abraão conseguiu passar para o coração de Isaque quem Deus é. Não faças tal, não faças isso. E acho que Abraão deu um tremendo glória a Deus naquela hora. Eu não tenho assim noção da explosão de alegria que deve ter acontecido no coração de Abraão. Tu és fiel. Mas antes disso, havia uma confiança no coração de Abraão. Essa missão não é minha. Não fui eu que prometi nada. Foi esse Deus que veio a mim. Ele falou comigo. Foi Ele quem prometeu. E Ele é fiel para cumprir até o final o que prometeu. Se Ele resolver ir até o fim nessa história, o Deus que me deu o filho que eu não podia ter, é poderoso para ressuscitar o filho que Ele me pediu. Ele é poderoso para ressuscitar Isaque, trazê-lo à vida novamente. Isso foi imputado por justiça. Isso lhe fez receber o título de pai da fé. Aplica isso na sua vida. Aplica isso agora mesmo no que oramos aqui. Como é difícil entregar. Como é difícil entregar. É como nós vemos o apego no nosso coração a determinadas coisas, quando começa a ficar difícil entregar. Um sonho, uma vontade, um desejo. Não é? E não estou falando de desejos vis. Não estou nem falando de desejos imorais, impuros. Eu estou falando de desejos. Vontades, preferências. Como é difícil às vezes colocar isso no altar de Deus e dizer: Deus, seja feito conforme a tua vontade. E ir até o fim. E ir até o fim. Em Abraão há uma promessa. Em Abraão se manifesta o propósito de Deus. E o propósito de Deus para todos nós é que nós todos o adoremos. Diga, todos nós. Diga, eu, um adorador. É isso que Deus busca. Quando Ele diz que Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando Ele fala com aquela mulher no poço de Samaria, João capítulo 4, Ele estava ali anunciando, quebrando todo um paradigma religioso, dizendo: a adoração não depende de um lugar, porque Deus é espírito. Diga, Deus é espírito. Diga, Ele está em todo lugar. Diga, Ele é onipresente. Diga, não há um só lugar no universo todo que possa conter o nosso Deus. Não há! Aleluia! Não há! Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em... Então, querido, é todo dia, toda hora, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, é em casa, é no trabalho, é no meio da rua, é no ônibus, é dentro do carro. Oh Deus, nos ajude a entender isso. Oh Deus, nos ajude a entender que o Senhor não está confinado em 4 paredes de um templo, ou em 4 paredes de um quarto de oração. Ajuda-nos, Senhor, a entender que o Senhor está em todo lugar, em todo tempo, e acima de tudo, o Senhor está em nós. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. E em verdade, em espírito e em verdade. A adoração tem que ter respaldo nisso aqui, ó. Cristo é a verdade. Jesus é a verdade. Ele é o Verbo encarnado. Toda e qualquer adoração, todo e qualquer serviço a Deus, todo e qualquer movimento nosso como cristãos tem que estar embasado, tem que estar aqui, ó, respaldado pela verdade. Tem que glorificar a Deus. Tem que chamar Deus para o negócio, tem que chamar Deus para o assunto, tem que chamar Deus para a decisão, tem que chamar Deus para tudo. Na prática, crise no casamento. Vamos conversar aqui. A gente estava brincando no vídeo ali.
eu e Marília ali para fazer um anúncio do retiro de casais, mas às vezes acontecem essas coisas, a gente começa e não se entende, um fala, o outro entende, um fala alhos, o outro entende bugalhos, né? Uma coisa meio esquisita, você vê que tem ruído. Oh, chama o Senhor! Senhor, desfaz esse ruído aqui. Senhor, o que a tua palavra diz a respeito desse assunto, que nem eu nem ela estamos nos entendendo? A mesma coisa com os filhos, a mesma coisa na igreja. Isso é glorificar a Deus. É fazer Deus manifesto através da sua vida. Glória de Deus. Glória de Deus. É um dos grandes propósitos. Deus, Ele quer ser adorado. Deus, Ele quer adoração. Aí a gente olha e ouve um negócio desse. Quando ele fala que em Abraão todas as famílias seriam abençoadas. Ser abençoado é para que nós possamos dar a Deus aquilo que lhe é devido. E aquilo que é devido a Deus é a adoração. Diga adoração. Oh, mas adoração não é cantar só. Oh, adoração não é fazer uma oração. Adoração não é só fazer um elogio. Adoração não são 2 horas de culto, ou que seja cultos domésticos todos os dias. Oh, adoração é muito mais do que isso. Esse Deus que libera Abrão para ser uma grande nação e uma nação abençoada e abençoadora, pede adoração desde a criação, desde o Éden. Sabe por quê? Porque se não houver adoração, não haverá vida plena e abundante na vida, no meio dos homens. Só tem um jeito dos homens, da humanidade, experimentar a vida abundante que Cristo dá. É se tornando uma nação, um povo, uma humanidade adoradora. E eu quero explicar isso para você, porque isso é uma prioridade de Deus. Isso é uma prioridade. Deus tem um propósito. O propósito de Deus é ser adorado. Um propósito de Deus é consagrar um povo santo para si. Diga um só povo. Diga um só povo adorando a Deus. Diga uma nação do céu. Oh, querido, você tem sangue italiano? Eu também tenho. Talvez eu tenha alguns irmãos aqui que têm sangue árabe, tem outros que têm sangue português, mas nós bem sabemos que aquele que nasceu de novo, já não tem sangue nem de isso nem daquilo. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos uma nação santa, nós somos uma nação consagrada e separada para Deus. Desde o início foi assim. Deus criou a humanidade para ser dele, uma com ele. Lá em Babel você vê um desastre. Esse povo que falava uma só língua, começa então a se engrandecer, a engrandecer a si mesmo. Contrário do que Deus falou para Abraão. Deus fala para Abraão assim: eu te engrandecerei, Abraão. Você não precisa se preocupar com isso. Eu vou te engrandecer na terra. Chega lá em Babel, a gente vê esse povo querendo se engrandecer, querendo construir uma torre que chegue ao topo. Megalomania, mania de grandeza. Um povo que diz, façamos o nosso nome célebre, idólatra da sua própria reputação, e rebelde, dizendo assim: para que o Senhor não nos espalhe pela terra, para que nós não tenhamos que ser espalhados, esparramados na terra, quando lá no mandato da criação, Deus desde o início tinha dito ao homem: crescei, multiplicai e dominai a terra. Deus sempre deu ao homem autoridade para ocupar todos os espaços dessa terra para a glória de Deus, trabalhando para a glória de Deus, empreendendo para a glória de Deus, criando família para a glória de Deus, tudo para a glória dele. A prioridade de Deus, portanto, é que cada povo e cada língua, cada família, cada casa, seja realmente alcançado, para que se tornem verdadeiros adoradores. Quero que você abra em outro texto agora, por favor. Abra lá em Salmo, e vamos continuando comigo. Por favor, Salmo 67, Salmo 67. Enquanto você abre, eu bebo água.
Se fosse com a Marília, já estava andando. Glória a Deus mesmo, né, irmão? Glória a Deus. A Marília fala que enquanto ela bebe água, ela não perde tempo não, meus irmãos. Tudo para a glória de Deus, né, meu irmão? Até beber uma água. Aleluia. Salmo 67 diz assim: seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça. Olha só, o primeiro movimento, o pedido da bênção, amém? Como é maravilhoso ser abençoado, sim ou não? Alguém aqui gosta de ser abençoado? Oh, nem precisa perguntar, é óbvio. É muito bom ser abençoado, é muito bom ser amado por Deus, é muito bom ser um filho de Deus, é muito bom ser liberado por Deus para você prosperar, para você dar certo na vida, para você exercer dons, ministérios, talentos que Deus te deu. É ou não é? Só que veja bem, há um propósito, há uma prioridade no nosso viver abençoado. De Deus na terra. Vocês estão entendendo isso? Diga glória, diga governo, diga justiça. Tudo isso tem uma coisa só, reside numa coisa só: o jeito de Deus administrar as coisas na terra através dos homens. Diga, eu sou um mordomo. Diga, eu sou um administrador. É assim que Deus nos fez. Deus nos fez para sermos administradores, para sermos governadores da terra. Ele pôs uma coroa na cabeça de Adão, na cabeça de Adão pôs uma coroa para governo, para administração, para cuidar de todas as coisas. Deu limites, pôs limites saudáveis. Quando ele diz, olha, não coma daqui, porque senão você morre, mas se você comer daqui, você viverá para sempre. Olha, faça desse jeito, não faça daquele. Todo o tempo o Senhor estava manifestando a sua glória, desde sempre. Quando Ele dá a sua palavra, quando Ele dá instruções, quando Ele responde, quando Ele conversa com o homem na viração do dia, isso tudo é a manifestação da glória de Deus na terra, através da vida dos homens. Aí o pecado entra, a humanidade cai, o pecado entra, e as trevas começam então a dominar. E aí começa então a haver uma obstrução entre o diálogo do homem com Deus, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E aí então Deus, que é Deus que sempre está manifestando o seu poder, a sua vontade, o seu amor na história da humanidade, desde antes da fundação do mundo, já havia oferecido um sacrifício, já havia colocado um plano para que aquele mal, para que aquele desvio de percurso não prevalecesse para sempre. E então, Ele desde antes da fundação do mundo, Ele se doa, Ele se dá em favor da humanidade. Ele diz, haverá um dia, haverá uma hora, ainda que a serpente pique, morda o calcanhar do descendente, mas o descendente vai esmagar a cabeça da serpente. O mal não prevalecerá. Eu serei glorificado, e eu terei para mim de novo um povo consagrado, um povo dentre muitos povos, que eu estou chamando de volta para casa. Aleluia! Eu estou chamando a humanidade de volta para casa. Vocês estão entendendo? Quem tem ouvidos, ouça. Diz o Espírito à igreja: ouve o chamado do teu Deus, ouve o chamado do teu Pai. Teu Pai te chama para voltar, filho. Teu Pai te chama para voltar, minha filha. Ele está te chamando de volta. Ele nunca te fez para você ser órfão. Ele oferece o seu amor gratuitamente para você. Graciosamente Ele dá. E assim Ele está fazendo. E Ele quer que os irmãos, esses muitos filhos que Ele já chamou e já ouviu e já estão voltando, também sejam misericordiosos e graciosos. E o que Ele espera é que nós possamos ir atrás daqueles irmãos, daqueles lá que estão perdidos, daqueles filhos de Deus, que Deus criou para serem livres, que Deus criou para viver eternamente com Ele, que nós possamos ir lá contar para eles e dizer: ei, o Pai está chamando você de volta.
Ei, o Pai preparou um lugar para você. Ei, você não é escravo da vergonha, você não é escravo do pecado. Ei, já há uma saída para você. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi entregue por você. Você não pode pagar sua dívida, você não pode ser Deus de si mesmo, você não pode governar a sua própria vida sem Deus. Volta para a casa do Pai. Reconheça. Você pecou contra o céu e contra a casa de teu pai. Glória de Deus. Glória na criação, glória no Éden, glória na queda, glória no dilúvio, glória em Babel. Tudo ali a glória de Deus, porque Deus estava intervindo na história da humanidade. Interviu ali com aquela promessa de destruição da obra de Satanás no Éden, no proto-evangelho, Gênesis 3:15, 14, 15. Ele ali manifestou a sua glória quando no dilúvio, ele pega antes do dilúvio e fala para Noé construir uma arca. Põe tua família lá dentro, e chama tantos quantos aqueles que quiserem ouvir, tantos quantos aqueles que quiserem se salvar, tantos quantos aqueles que quiserem realmente ouvir a minha voz, põe para dentro da arca. Não tinha nem chovido, nunca tinha chovido na terra. E Deus fala para o homem construir uma arca enorme, porque haveria um dilúvio. Ei, dá para imaginar o que foi para Noé construir uma arca naquela época? Meu irmão, existe uma arca feita hoje, e a coisa aí fora vai ficar preta. A coisa aí fora está feia. E tem gente reclamando, às vezes de dentro da igreja. Eu não estou aqui falando que você está reclamando. A igreja no geral. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ficar dentro da arca não deve ter sido fácil. Aqueles animais comendo. E fazendo o que é natural a todo aquele que come, depois de 2 horas. Qualquer um sabe o que acontece. Tem que defecar. Não é verdade? Tem que defecar. E imagina aqueles bichos comendo. Imagina hipopótamo. Imagina o elefante. Estou falando do guaxinim, né? Do piquinês, do chihuahua. Estou falando, né, de bicho grande. E aquilo vai fermentando. E aquilo, irmão, se você já entrou em algum lugar parecido assim, né? Você deve entender o que eu estou falando. Às vezes dentro da igreja a gente tem que suportar o mau cheiro um do outro. Às vezes a gente fala assim, esse negócio aqui não está cheirando bem. O que essa pessoa fez comigo cheirou muito mal. É ou não é verdade? Cadê os verdadeiros aqui? Sim ou não? É lógico que sim. É lógico, isso aqui é uma arca, meu irmão. Não fosse o mau tempo do lado de fora, ninguém suportaria o mau cheiro daqui de dentro. Nós estamos numa situação de salvação, recuperação, restauração de Deus na nossa vida, e não há nenhum perfeito aqui. Todos nós aqui precisamos desesperadamente de Deus. Desde o altar aqui, quem está falando até aí, ó. Pode ser bispo, apóstolo, pastor, não interessa. O cheiro é o mesmo. Lá naquela hora fatal, derradeira, o cheiro é o mesmo, cheira mal. Deus, Ele tem um plano perfeito, apesar das pessoas imperfeitas que nós somos. E Ele tem competência suficiente para tratar com este povo que é imperfeito, mas que o ama e que tem se entregue a Ele, deixando que a santidade dEle possa corrigir a imperfeição de cada um de nós. Diga, eu sou imperfeito, mas eu conto com Deus, que é perfeito. Ele há de me santificar e de me fazer perfeito naquele grande dia. Diga, esse dia vai chegar. Ainda não chegou, mas vai chegar. Diga, eu estarei lá, junto com Ele.
para desfrutar da perfeição da santidade dele. Aleluia! Oh, glória! Enquanto isso não acontecer, eu vou caminhando. Além de o Monte Moriá, o próprio Jesus nos dá um exemplo tremendo de glorificação de Deus, o Pai. Lembra o Getsemane? Para mim o Getsemane é o Moriá. Para mim ali, aquela passagem do Getsemane é exatamente paralela ao que aconteceu com Isaac ali, Abraão e Isaac. Jesus está ali no Getsemane. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe a cruz que realmente estava ali na frente. Ele chora, ele vai ao Pai, ele ora intensamente, ele agoniza na alma e diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, importa que seja feita a sua. Se não dá para passar, eu vou beber esse cálice. Eu vou beber esse cálice porque eu confio no Senhor. Assim como Isaac confiava em Abraão, o filho confiar no Pai. Vocês estão entendendo? Eu e o Pai somos um, ele disse. Eu sei, eu confio que tudo que o Pai me pede é bom. Eu confio que tudo que o Pai me pede para fazer é perfeito. Eu creio que tudo que o meu Pai me pede é porque Ele sabe o que está fazendo, sabe o que já foi ontem, sabe o que é hoje e ainda sabe o amanhã que eu também não sei. E Ele levará a bom termo todas as coisas. E aqui eu vejo essa obediência. Diga obediência. Diga obediência é a marca do adorador. Diga, um adorador verdadeiro é obediente a Deus. Diga, custe o que custar. Isso é adoração em espírito e em verdade. É isso. Obediência é a grande prova de que eu e você fomos transformados. É a grande prova de que nós nascemos de novo. É a grande prova de que realmente nós fomos regenerados em Cristo, gerados de novo. Não mais nascidos da carne, mas nascidos do Espírito. Nascidos de Deus. Esse é o verdadeiro propósito. Adorar a Deus dessa forma. E sabe o que eu vejo? Hoje eu vejo a gente vivendo debaixo de uma síndrome. E a igreja está começando a caminhar para isso. Se ela não abrir os olhos, ela vai ser acometida, se é que já não foi. Talvez eu esteja até usando de eufemismo. Talvez a gente precisasse até abrir os olhos e dizer que a igreja no geral já está afetada por essa síndrome. A síndrome de Babel. Falamos de Babel lá atrás. Mania de grandeza, idolatria da reputação, rebelião contra a palavra de Deus, dizendo: ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho ensinado, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a gente diz: não, amanhã eu vou. Não, agora eu não quero. Não, eu prefiro ficar aqui. Não, aquele lugar lá não. Não, quero aqui. Quero desse jeito. Quero agora. Diga, síndrome de Babel. Só tem uma maneira de combater essa síndrome de Babel, e eu quero orar em cima dessa revelação. Sabe qual é? Nós precisamos de uma unção do Getsemane. Você escutou? Só tem um jeito de vencer isso, só tem um jeito de glorificar a Deus, só tem um jeito de fazer o que Ele pede, só tem um jeito de ser verdadeiro adorador, só tem um jeito de cumprir a prioridade de Deus, que é a missão que Ele nos deu, é sendo banhado no óleo, na unção do Getsemane. Sabe o que é a unção do Getsemane? Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Você pode ficar em pé? Porque nós vamos orar exatamente nesse ponto. Nós vamos pedir a graça a esse Deus maravilhoso, que desde sempre está vencendo o maligno em nosso favor. Há uma batalha espiritual sendo travada.
Há uma guerra no mundo espiritual sendo travada por minha causa e por sua causa. Há uma batalha para que os povos sejam livres, para que a humanidade seja liberta das cadeias de Satanás, para que a coroa da glória de Deus seja depositada na cabeça do homem de novo, na humanidade, para que a autoridade de governo volte, e não esse desgoverno que nós estamos vendo aí. É tempo da igreja se posicionar, e o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando para chamar pecado de pecado. O Senhor está nos chamando para ficar indignados com essa sujeira e esse lixo que nós estamos vendo aí. Não com as pessoas, não propriamente com as pessoas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Amém? É o que eu estava falando agora. O diabo estava querendo me pôr ódio com relação a uma pessoa, sendo que Deus morreu por essa pessoa, Fernando. Jesus morreu por ela, e o que Ele quer é que essa pessoa seja salva, e eu tenho que descobrir agora alguma maneira de levar esse camarada à salvação, meu Deus, e não à condenação. Quase que eu vou ajudar o diabo a condenar esse homem, quase que eu vou me fazer assistente do capeta, para destruir ainda mais a autoimagem dele. Vocês estão entendendo? Nós precisamos nos tornar agentes de bênção. Fomos abençoados para abençoar, fomos livres para libertar. Somos agentes de libertação e não de condenação. Mas para isso nós precisamos nos mobilizar. Nós precisamos sair do nosso lugar confortável. Nós vamos mandar arrancar essas espumas do banco aqui. Aleluia! Oh! Talvez vamos mandar arrancar os bancos. O nosso culto começa a ter meia hora de duração. E depois, vai abençoado. Ide para abençoar. Aleluia. Quantos enfermos temos aí precisando de visita? Quantos? Meu Deus, nós precisamos realmente começar a nos mobilizar. Eu falo me incluindo, eu não estou me excluindo, eu estou me incluindo nessa exortação. Temos arrumado boas desculpas, confortáveis desculpas, para não fazer aquilo que Deus manda fazer. Pregar o Evangelho, fazer discípulos, conduzi-los a uma declaração de fé, ao batismo, e ajudá-los a guardar os mandamentos, a obedecer. Dizer não, fortalecer uns aos outros. Dizer isso não, ei, está errado, Miriam, não é assim, querida. Olha, eu te amo, Miriam. Vamos lá. Não é desse jeito, não. Imagina, você não vai fazer isso, não. Eu vou. Eu estou a ponto de fazer. Irmã, não vai fazer, não. Vem aqui. É isso que o maligno quer, mas Deus não quer assim. Ora comigo aqui. E aí Deus manifesta a glória. Deus lava, Deus limpa, né, pastor Joanã? Aí diz, muito obrigado, que eu estava a ponto de fazer uma bobagem. Ajudando-os a guardar os mandamentos. Isso é ajudar a guardar o mandamento. Não vai fazer do jeito do mundo, da carne e do diabo, não. Faça do jeito de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Deus quer que nós voltemos a dominar. E dominar é governar. Dominar é administrar debaixo da vontade de Deus. É isso que é dominar. Não é dominar pelo coração egoísta, pelo coração humano, não. O domínio aqui é o domínio Cristo cabeça nosso. Cristo cabeça da igreja. A gente governando debaixo da coroa de Cristo, fazendo do jeito que Ele quer fazer, que Ele manda fazer. Comece a orar, meu irmão. Eu creio que você precisa pedir a Deus graça. Como eu estou pedindo, você precisa pedir. Deus, eu não sei fazer isso sozinho. Deus, a minha carne, olha, eu preciso de ajuda, porque eu preciso crucificá-la. Senhor, o mundo, parece que o mundo dá de mão com o diabo, e vem para cima e quer dar de mão com a minha carne, para que eu realmente não faça a sua vontade. Mas Senhor, eu quero andar no Espírito, e eu vou crucificar a minha carne agora, e eu vou fazer do jeito que o Senhor quer. Ajuda-me, Senhor, agora a amar essa pessoa que eu não consigo. Ajuda-me agora a perdoar essa pessoa que eu não consigo perdoar. Ajuda-me agora, Senhor, a exortar aquele que precisa ser exortado. Ajuda-me, Senhor, a falar a verdade em amor e não passar de largo quando eu vejo o meu irmão pecando e errando e se afundando no pecado.
Ajuda-me, Senhor, a ser esse instrumento de bênção na face da terra. Ajuda-me, Senhor, a ser bênção para a minha casa, para os meus familiares, para os meus amigos e tantos quantos o Senhor me apresentar. Eu quero ser uma bênção como foi José. Eu quero, Senhor, mesmo passando sofrimentos, que esses sofrimentos todos tragam peso de glória, que as pessoas possam me ver, Senhor, como José. O Senhor foi visto na cadeia, ele estava preso e o Senhor estava glorificado na vida dele. Ele foi acusado injustamente e o Senhor foi glorificado na vida dele. Deus viu um dia que ele pôde se vingar dos seus irmãos. O Senhor foi glorificado na vida dele, porque ele disse: ei, não fiquem atemorizados, não. Foi para esse propósito que o Senhor me permitiu passar o que eu passei, para que vocês fossem libertos, para que vocês não passassem fome. O Senhor está me usando. Tudo isso aconteceu para que eu fosse um instrumento de livramento na vossa vida. Aleluia! Eu ensinei vocês decretos e leis, para vocês obedecê-los e cumpri-los, pois dessa maneira os outros povos poderão ver a vossa sabedoria e o vosso discernimento, para que se conheça os caminhos do Senhor na terra, e a sua salvação em todos os povos. Sabe por que existe missão? Porque não existe adoração. O dia que todos estiverem, todos os povos e línguas salvos, diante do trono do Cordeiro de Deus, ali, aquela multidão, milhares de milhares, povos, línguas, raças, todos, não haverá mais missão, meu irmão. Só existe missão porque existem ainda povos, pessoas nessa face da terra, talvez ao nosso lado, que ainda não conhecem o Senhor. Talvez aqui mesmo, nesse lugar agora mesmo, você esteja aqui, mas nunca confessou com sua boca, nunca expressou a fé do seu coração, dizendo: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é realmente aquele que entregou sua própria vida, derramou o seu sangue para realmente me salvar, para pagar o preço, a dívida do meu pecado, dos meus pecados. Se você está aqui agora, nunca orou realmente com esse entendimento: eu sou pecador, Jesus é meu Salvador, eu me rendo a isso, eu me entrego a Ele, e eu vou viver agora para Ele, todos os dias da minha vida, eu vou me esforçar para aprender a viver como Ele, para ser como Ele é, e para fazer como Ele faz. É isso que eu quero de todo o meu coração. Isso é uma confissão para a salvação. Se você está aqui e quer fazer essa oração comigo aqui, eu quero te ajudar. Levante a sua mão se você estiver aqui. Eu gostaria de te pedir, manifeste a sua fé e diga: eu quero fazer isso, pastor. Eu gostaria de fazer isso. Gostaria de orar agora, entregando a minha vida aos cuidados de Deus, para que realmente a minha vida agora seja como Ele quer. Não mais a minha vontade, mas seja feita do jeito dEle. Há alguém aqui que deseja fazer isso, que eu possa ajudar você a fazer isso nessa tarde? Ok, então eu peço que vocês deem as mãos, por favor. E eu quero abençoá-los nessa tarde tão gloriosa que Deus nos deu, nesse movimento tão maravilhoso de Deus na nossa vida e no nosso coração. Eu tenho certeza, meu irmão, se você entendeu essa palavra, a tua semana não pode ser igual. Eu estou já na expectativa santa do que nós vamos fazer amanhã. Que amanhã eu vou encontrar aquela pessoa, se Deus quiser. E eu creio que eu tenho uma missão de Deus para cumpri-la. Eu tenho porque não adianta que a glória a Deus, aleluia. Oh, meu querido, você está aí. Você está vendo? Nunca é tarde, meu irmão. Sai do seu lugar, filho. Vem cá. Começou. Aleluia. É assim que é. Diga assim: nem por força, nem por violência. Diga: pelo Espírito de Deus. Vamos orar. Júlio, olha comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego minha vida
aos teus cuidados. Eu confio, Jesus, que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que eu sou pecador e que eu preciso do teu perdão, mas o Senhor tem mais para mim, mais que o perdão. O Senhor tem vida eterna, e o Senhor tem uma nova vida, um novo propósito para a minha vida, e eu recebo de todo o meu coração. Quero ser seu ajudador todos os dias da minha vida, para que o Senhor receba toda a glória em tudo que eu for, tudo que eu fizer. Amém. Aê, rapaz, glória a Deus. Olha a multidão de gente aí, ó, que está aí hoje aí, ó, que fez como você, ó, que estamos aí na batalha, João, viu, para viver cada dia melhor. Bom, quem é que vai ajudar o Júlio aqui? Por favor, pastor Luciano, Júlio, só para dar o nome e telefone para ele, tá bom? Para a gente cuidar de você. Oh, aleluia, está ficando bom. Vamos emendar com o culto das 19. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vai lá, abençoado. Vai abençoar muito. Deixa Deus te usar essa semana. Uma palavra de conselho, uma oração, um consolo, um conforto. Seja uma bênção.